Os cumprimento com a paz do Senhor, amém? Nós podeis tomar um assento só um instante. Eu acho que os irmãos já levantaram e sentaram. Eu não sei se eu contei mais de 20 vezes. Ninguém precisa mais ir para a cadeirinha aqui. Graças a Deus. Já vamos ler a palavra. Mas eu quero primeiro agradecer ao pastor Moisés Ricardo, que já é um amigo já de alguns anos, a oportunidade que nos deu e a confiança. Também pastor, nosso pastor presidente, pastor Manuel Sérgio Brito, por ter também autorizado a estar aqui nesse culto. Talvez seja a última mensagem que esteja pregando aqui antes de viajar, né? Infelizmente, só tenho só o mês de julho, e o mês de julho já está passando, o mês de agosto, para estar aqui aprendendo com os irmãos. Eu estive aqui de manhã na escola bíblica dominical e eu estou rodeado aqui de pastores, doutores da palavra. Vamos ter uma experiência muito boa. Eu me sinto lisonjeado. Para mim é um privilégio muito grande estar no meio desses homens abençoados que está sempre trazendo algo muito bom da parte de Deus aos nossos corações. Eu louvo a Deus também, estou sendo presenteado hoje pelos meus filhos ali, Ricardo e Tiago, já foram apresentados. Faz assim, filho, com a mão assim. Tiago, fez assim. Ricardo Júnior. Minha mãe, uma das mulheres mais lindas aqui dessa noite. Então eu louvo a Deus pela vida deles, estão aqui me acompanhando. Pastor Moisés, isso aqui com certeza. Isso aqui é o que? Uma câmera? Mas eu estou sendo filmado. Glória a Deus, sorria, estou sendo filmado. Graças a Deus. E eu digo o seguinte: você nunca chegará nos lugares altos sem antes ir nos lugares mais baixos primeiro. É muito fácil a gente ver uma pessoa, vamos dizer assim, um homem próspero, coisa desse tipo, e a gente acha que ele nasceu desse jeito. A gente não procura ali a história dele, a biografia dele, nem pesquisar como foi que tudo começou. Eu, na verdade, antes de ir para a Europa, eu fui missionário no sul do Brasil, fazem 16 anos, é a idade do meu filho Ricardo Júnior, esse que eu já apresentei aqui. Ele é gaúcho, ele nasceu no meio da obra missionária, e lá na Serra Gaúcha, eu estava sempre preparado para ir para a Europa e eu não sabia, nem eu nem ninguém sabia, só Deus sabia. Os pastores não estavam fazendo nenhum tipo de estágio comigo, como quem diz assim, fica aí, se você se adaptar aí na Serra Gaúcha, que é o clima europeu, você vai para nada disso. Isso tudo foi planejado por Deus. Eu passei momentos muito difíceis. A igreja que estava ali me mantendo mandou para mim um aquecedor portátil, espécie de uma resistência, liga na tomada, vocês irmãos conhecem. Então, passamos ali, vi ali um lugar que neva, tudo isso. E depois nós tivemos também no Nordeste do Brasil, ali próximo do Agreste, tudo mais. Então, quando a gente vê alguém, de repente, num lugar um pouco mais favorecido, não quer dizer que aquela pessoa não passou primeiro pela cruz para depois sentar do lado do Pai Celestial. Quem está entendendo, diga amém. Pois é, isso é muito importante. Já vou encerrar essa primeira fala minha introdutória. Uma outra coisa também muito importante é que a obra missionária carece de missionários e missionárias. E se você deseja, você invista nisso. Primeira coisa que você deve ter é a chamada. Primeira coisa que você deve ter é a chamada. Tem que arder no seu coração. Alguma coisa tem que... Seu coração tem que bater forte. Você tem que sentir alguma coisa da parte de Deus quando se fala em missões. Tem que ter esse, vamos dizer assim, esse despertamento. Tem que acontecer isso. Bom, a segunda coisa é você investir em você. Você aprender um idioma. Eu acredito que Deus coloca um idioma na boca da pessoa. Deus pode tudo, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Então, se você quiser ir para a Alemanha, começa a estudar alemão amanhã. Se você quiser ir para outro país, você começa a estudar aquela língua. Tá certo? Então, começa por aí. A outra questão, e a última, que eu já vou entrar agora na palavra, vamos tomar tempo com isso, é a questão migratória. A questão migratória, você precisa de um visto. Precisamos obedecer a lei dos homens para poder obedecer a lei de Deus. Amém?
então você precisa de um visto. É bem verdade que nós brasileiros sofremos uma discriminação muito grande. País de primeiro mundo não dá visto para gente, tá? A não ser que uma igreja daquele lugar, uma igreja que eu digo, uma igreja daquele país, adote você como missionário e lhe dê um visto religioso. Isso pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer na Suíça, pode acontecer em qualquer parte do mundo. Aqui quem vai fazer isso? Eles têm os missionários deles, aquelas coisas todas. Agora, a porta de entrada para o mundo, para os brasileiros, chama-se um país que as pessoas acham pouco significante, chamado Portugal. Por quê? Porque Portugal é o único país da Europa, vamos dizer assim, que você desembarca lá, lógico, como turista, vamos colocar assim uma coisa bem básica, e você, vamos dizer, pega o jornal e tem lá um emprego, uma oferta de emprego. Então você só com o seu passaporte brasileiro, você vai lá se oferecer para trabalhar. Se te derem, vamos te dar um emprego, você tem que pedir um visto de trabalho. Isso em outro país não existe isso. Por quê? O contrato de trabalho é que você vai dar entrada no seu visto. Quem está entendendo diz amém. Isso aí talvez dificulte um pouco se houver uma concorrência. Por quê? A empresa vai ter um gasto maior com você porque você não tem visto. A empresa precisa regularizar a sua situação naquele país. E pode girar em torno entre 200 euros a 500 euros, dependendo da cidade, para te registrar. Isso não é todo mês, não. Isso é no momento que vai regularizar a sua situação. Nos outros países, praticamente é impossível. Praticamente é impossível. Você primeiro tem que ter um visto para depois procurar o trabalho e mostrar que você tem um visto. Ou tem um visto ou tem a cidadania. Muito bem. Alguém pode perguntar para mim assim, mas pastor, mas os jogadores de futebol, eles vão em todo lugar e jogam e trabalham, é um trabalho. Aí eu vou explicar bem rápido e terminar essa parte agora, que eu preciso pregar uma palavra que Deus me deu. Veja bem, qualquer empresa do mundo inteiro, qualquer país do mundo, pode empregar você agora. O problema é que a despesa que a empresa vai ter com você é o quíntuplo do que vai ter com uma pessoa que já tem uma permissão para morar ali. Que a empresa vai ter que arcar com todas as responsabilidades sobre você. Você precisa de um seguro-saúde, você precisa de tudo para estar assegurado. E quem é que vai querer te contratar na crise que anda-se o mundo inteiro, tendo uma despesa absurda? Por quê? Se você for um cientista, quem sabe um Neymar na vida, um Messi, que não vem para cá, eu vou gastar o dinheiro que for com você, porque você é um gênio, você é o cara. Quem está entendendo diz amém. Então, digamos que você vai a Portugal, você não tem visto, e daí você consegue um trabalho, e através do trabalho você consegue um visto. Você chegou só com passaporte. Aí daqui a 5 anos, você trabalhando, pagando impostos, eu estou falando de Portugal, você dá a entrada no BI, que é a residência fixa. Aí você passa a ser um residente, e não um visto temporário. E através dali você dá a entrada depois na cidadania portuguesa. Isso só serve para brasileiros em Portugal, e vice-versa. É um contrato bilateral. E depois que você obtém um passaporte português, vamos dizer assim, que você chegou ali sem nada, só com um passaporte brasileiro, seria um visto, você tem um passaporte português, agora você já pode migrar para outro país de primeiro mundo, como Alemanha, Suíça, Áustria, ou então um dos principados, Mônaco, Liechtenstein, qualquer um desses países de primeiro mundo, e pode conseguir um trabalho, porque agora você não é mais, desculpa, já ia falar besteira, você é brasileiro, mas você também é português, é europeu. Essas informações que eu trouxe aqui, irmãos, desculpe tomar o tempo da mensagem, são informações que às vezes as pessoas não têm, mas é de suma importância. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, por favor, fique de pé. Eu não perguntei o tempo que eu tenho, pastor Moisés, mas eu não vou tomar muito tempo. Só o tempo necessário que Deus precisa para falar com você nesta noite. E às vezes ele fala a noite inteira em 5 minutos. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24, por favor, só me acompanhe. Está escrito assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da tua fazenda que me pertence. Ele repartiu por ele a fazenda. Versículo 13 diz:
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Repita assim: apacentar porcos. O 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei assim: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava ainda longe, o pai o avistou, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vesti, pondo-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei-lhe um bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegremos. O último 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, por favor, por último, ache aí Efésios capítulo 6, 3 versículos 1, 2 e 3, podem ler agora. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o pai e a mãe, e eu também mandamentos para que trabalhe e mantenha e viva de todo tempo sobre a terra. Amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, como eu falei, nós lemos bastante, geralmente lemos muito pouco quando vamos pregar, lemos apenas um versículo, meio versículo, e daí destrinchamos todo aquele trecho. Mas vamos dar um nome, um título a essa mensagem, que não vai ser uma mensagem tão longa assim, mas o suficiente para Deus falar conosco nessa noite. Diz a mensagem, o título dela diz: De Volta para Casa. Você imagina um jovem com todo conforto. Você imagina um jovem ou uma jovem, digo genericamente, que ao nascer o pai dele cuida dele, a mãe dele cuida dele, lhe dá o melhor, tenta lhe dar a melhor roupinha infantil, procura sempre estar levando ao médico, tomando as vacinas que precisa, sendo bem cuidado e bem tratado. De sorte que outros por aí também não teve, vamos dizer assim, a mesma sorte, entre aspas, porque não tem recursos e vive uma vida muito difícil, com muitas dificuldades. E quando vai à escola, começa a pensar: poxa, eu queria um tênisinho bonitinho como esse aí, eu queria um caderno como esse, eu queria um livro como esse. Pastor, tem certeza que o senhor vai falar de missões? Eu já estou falando de missões, porque se eu não for testemunha primeiro em Jerusalém, eu não posso chegar mais em lugar nenhum dessa terra, porque missões é uma escola, e a escola que eu falo não é a escola que costumamos fazer para aprender teoria de missões. A escola que eu digo é a escola que Deus nos coloca, que nós temos que estar passando de fase, e se a gente tentar furar fila ou barganhar com Deus e tentar ir direto para os confins da terra, Ele vai dizer: não, primeiro você tem que fazer o dever de casa, ser aprovado no dever de casa, e depois você vai passar para outros testes e outras provas e outros deveres, para quando chegar lá na frente, aí sim você está pronto para chegar nos 4 cantos do planeta. Não esqueçam que eu informei a vocês que antes de chegar nos países que eu fui, eu passei primeiro no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, e passei também no nordeste do Brasil, no sertão e tudo mais. Eu bebi uma água que eu pedi um pouco d'água, estava com sede, isso no nordeste, bem ali para o agreste, e me trouxeram água. E quando me trouxeram água, eu disse: não, eu não quero refresco, eu quero água. Eu pensei que fosse refresco de tamarindo, porque a água estava barrenta. Eu esperei aquilo descer,
descer e bebia aquela água. Não tinha outra água para beber. Eu quero só dizer uma coisa para você, não estou saindo da mensagem. Deus só vai colocar você sobre o muito quando você for fiel no pouco. Você nunca vai chegar nos lugares altos sem antes chegar nos lugares mais baixos primeiro. A sua prova nunca será uma prova de pastor, uma prova de missionário, se você não estiver pronto a estar adaptado a qualquer ambiente, a qualquer circunstância e a qualquer costume ou cultura. Então você precisa ser você precisa ser flexível. Quando você chega no campo missionário, tem que acabar o orgulho, tem que acabar a vaidade, tem que acabar a soberba, porque senão Deus te manda tu aprontar tuas malas e voltar e ir para a escola de novo, porque você foi reprovado. Mas nessa noite Deus não vai permitir com que ninguém seja reprovado. Sabe por quê? Porque Ele já está falando contigo, já está abrindo seus olhos e está mostrando para você que logo na infância, na juventude, na adolescência, você precisa fazer missões dentro da sua casa. Eu quero fazer uma pergunta, cadê os jovens aqui da igreja? Todos, por favor, levantem a mão, me dê um sinal, está ali. Adolescentes também tem bastante. Glória a Deus, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, voltando ao assunto, esse jovem, ele tinha fartura, não lhe faltava nada, e ele era o jovem mais moço, ele não era mais velho. Veja bem, dentro da lei judaica, porque tudo tem uma ordem dentro da Bíblia. A Bíblia não é um livro bagunçado, não. Para tudo tem lei, para tudo tem uma ordem, e ali tem que ser obedecido. O filho mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança do seu pai quando ele partia, quando ele morria. O filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança do seu pai, mas tinha que esperar primeiro ele partir, para a gente sentar e conversar e vamos ver como é que fica isso aqui. Mas o filho mais novo, colocando os olhos, pastor Sampaio, no dinheiro, isso é um problema sério, colocando os olhos no dinheiro, disse assim ao pai dele: pai, eu quero conversar com o senhor. Ih, rapaz, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na escola, vai querer um presente, vai querer esse negócio de jogo aí, jogo para cá, jogo para lá, né? E meu filho estão ali, ó. Eles, quando eu ligo para eles, estão jogando. Demora para responder. Eu falei: eu já sei, está jogando, não está prestando atenção em nada que eu estou falando, está jogando, né? Mas aí eles terminam compensando com as notas, aí eles saem pela tangente, a nota não está ruim, então tá, vamos levando. Então o que acontece? Ele de olho na parte dele, o pai dele não tinha nem morrido ainda, ele vai e pede a parte dele. Eu quero a minha parte, dai-me. Ele disse: dai-me. Ele não usou de humildade, ele disse: dai-me a minha parte que me pertence. E o pai concedeu a parte dele. Então ele pegou aquele montante ali, que não era pouca coisa, e partiu para uma terra longínqua, diz a Bíblia. Chegando nessa terra distante, ele começou a gastar o dinheiro todo. Começou, quem sabe, a viver aquilo que ele estava pensando em viver quando ele estava dentro de casa e não podia, porque dentro de casa, pastor Mesquita, tem normas. Dentro de casa tem hora para dormir, hora para chegar, hora para estudar. Então ele começa a ficar insatisfeito com aquela situação, com aquele conforto que ele tem, e ele começa a bolar uma estratégia de se livrar daquele jugo do pai, daquele jugo da mãe, jugo entre aspas, digo, e começa a pensar numa estratégia, e ele chega à seguinte conclusão: pai, eu quero a minha parte. O pai poderia dizer para ele assim: não, mas não está na hora, eu ainda não parti dessa casa. Mas o pai concedeu a parte dele. Ele pegou a parte dele e foi embora para a terra distante. Então quando ele chega lá, vou tentar encurtar bem isso aqui, porque isso aqui é muito profundo que nós vamos falar. Quando ele chega lá, ele começa a gastar o dinheiro todo. Começa a reunir, vamos dizer assim, vamos parafrasear aqui, ele começa a reunir os amigos. Sai aí. Me permita o termo. Sai aí uma rodada de chopp. Não, sou eu que estou pagando. Sai aí uma rodada de cerveja. Sai isso, aquilo. E vamos embora. E faz aquela farra toda. E o camarada pensa lá em fechar o estabelecimento. Ele diz: não, fecha, mas nós vamos continuar aqui dentro, que eu vou pagar tudo que tem aqui dentro. Nós vamos beber isso tudo. Vamos fazer aqui uma festa. Ele começa a querer viver aquilo que é
Quem botou no coração dele, semearam, com certeza foi o inimigo, o diabo, semeou aquilo no coração dele, achando que tudo lá fora é muito bom, que tudo lá fora é prazeroso, que tudo lá fora é uma festa, e ele começa a gastar todo aquele dinheiro que ele tinha. Ele não pensou, esse dinheiro vai acabar. Ele não pensou, eu tenho que tirar pelo menos metade disso aqui e guardar, porque eu tenho que investir em alguma coisa, porque afinal de contas, o que pertencia a mim, eu passei a mão e zerei a conta, eu tirei tudo. E ele começa a gastar todo o dinheiro. Quando ele deu por si, ele já não tinha mais nada. Além de ele não ter mais nada, ele não tinha mais a família do lado dele para brigar por ele. Mas, esse é meu filho. O que está acontecendo aí? Não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, não tinha mais ninguém. E além de tudo, ele estava numa terra distante que não era a sua cidade. Você, quando é criado numa cidade, você às vezes conhece um político, você conhece um policial, você conhece, quem sabe, um delegado, você conhece... Então você tem seus contatos, porque você mora, você nasceu ali. Você conheceu as pessoas através de outras pessoas. E quando você está em outra cidade, você não conhece ninguém. Você está ali tentando se adaptar àquele sistema, àquele lugar e por aí vai. O fato é que acabou o dinheiro. Quando acaba o dinheiro... Aí começa a parte pior. Ele começa a padecer necessidade. E diz a Bíblia que aquela terra que ele estava, entrou em calamidade pública. Começou a haver fome naquele lugar. Agora eu pergunto para vocês, houve fome porque ele estava sem dinheiro? Ou houve fome porque a terra entrou em calamidade pública? Há pessoas que estão sobre o juízo de Deus. Há pessoas que quando chegam no lugar, todo mundo que está em volta dele padece. Há pessoas que quando chegam numa empresa, a empresa começa a afundar. Há pessoas que quando chegam num grupo, aquele grupo estava bem determinado, bem focado, e ele começa a desviar aquele grupo para outros lugares, outras ideias, outro fez. Não, para que é isso? Teu pai não está com nada? Que nada, não vai nessa do pastor não, vamos resolver esse negócio aqui entre a gente. Então ele começa a influenciar. Há pessoas que estão sob o juízo de Deus, que a gente tenta ajudar, mas não adianta, está sob o juízo de Deus. Eu me lembro de um amigo alguns anos atrás, mais de 4 anos, e conversou comigo e disse assim, olha, você conhece muita gente aí, aqui no Rio e tal, você consegue um emprego para o meu filho está terminando a faculdade de economia, e tá, então tudo bem, manda aí mandar o currículo para o meu e-mail, e eu vou ver com uns colegas aí, e eu falo com um, falo com o outro, e daí eu falei lá com um lá que trabalha lá no Banco Central para conversar com os outros colegas que são gerentes de banco e tudo mais, e passa o tempo, não acontece nada, e a gente fica meio que agoniado, porque dá a impressão que a gente não quer fazer um favor, que a gente não quer ajudar, e de repente me liga e nada. Eu falei, bom, ninguém ligou, ninguém apareceu, ninguém apareceu, então o que eu posso fazer? Fiz minha parte. Daí vai eu ligar para o camarada lá que eu pedi para ele, o cara que é o top, o cara que trabalha no banco, que controla todos os bancos, e ele como pastor, como amigo meu, vira para mim e diz assim, Ricardo, deixa eu te explicar uma coisa. Se esse camarada estiver sob o juízo de Deus, não vai acontecer nada. Primeiro ele vai tratar com Deus. Eu já fiz o que pude. Eu mandei o currículo dele por e-mail do gerente de banco. Eu não posso obrigar ele a contratar ele. Então veja bem, ele é filho de pastor, é filho de pastor. Então vê o que está acontecendo com ele. O que a gente aprende com isso? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente tem alguma coisa de restrição, se a gente tem alguma pendência a ser tratada, não adianta querer jejuar o mês inteiro, subir monte todo dia. Se eu tenho alguma coisa para tratar com meu irmão, se eu tenho um perdão para pedir para ele, se eu tenho alguma coisa pessoal para tratar, não adianta eu ficar dando volta, enxugando gelo, me permite o termo, que eu não vou chegar em lugar nenhum. Ou eu resolvo a situação, ou então paro e não resolvo nada. Não adianta eu ficar camuflando, não adianta eu ficar fazendo cara de santo, quando na verdade tem alguém que morreu por minha causa, tem alguém que desviou-se da igreja por minha causa. Enquanto eu não admitir que eu estou errado, que eu preciso rever meus conceitos, rever a minha vida por inteiro, fazer uma faxina na minha casa, não vai acontecer nada na minha vida. Eu vou chegar em cima do monte e Deus vai dizer assim, desce do monte que eu não quero você aqui, vai cuidar, tratar com teu irmão, vai conversar com seu pai, vai conversar com sua mãe, vai falar com o teu pastor. Não adianta mudar de igreja e sair
sair brigado com o seu pastor anterior. Você tem que sair e fazer uma festa para você. Porque com Deus não tem esse negócio de empurrão, jeitinho brasileiro. Com Deus o negócio ou é certo ou não é. Senão sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na esquina, ele está assim olhando para você, te esperando. Não, eu estou aqui também. Então não tem como correr. Foi o que aconteceu justamente com o filho pródigo. E o filho pródigo fazendo lá os contatos dele, os conhecimentos dele, conseguiu um contexto enorme. Um camarada que tinha criação de porcos, uma fazenda de porcos. E ele foi lá pedir um trabalho. O camarada disse assim: olha, tem uma vaga aí para você, não sei se você vai querer. Ele disse: o que é? Você apacentar porcos. Mas apacentar porcos, eu não tenho outra opção. Então vamos lá apacentar porcos. E ele chegou lá. Eu imagino que o lugar onde estão os porcos não é um lugar muito agradável. Muito embora os porcos pelo mundo afora não são todos tratados como nós tratamos aqui no Brasil. Os países de primeiro mundo, os porcos não comem lavagem, eles comem ração. E é um ambiente limpo, não é um ambiente sujo. Há muitos países que não comem muita carne de boi, comem mais carne de porco, e é uma carne saborosa naquela região. A Suíça, por exemplo, o boi ele não é tratado para ser abatido. A carne de boi ela é importada, vem de outro país. Eles não abatem o boi. O boi é como se fosse um animal de estimação. Então, diga-se de passagem que os porcos não são tão maltratados assim. Mas, contudo, entretanto, como diz lá aquelas orações subordinadas na nossa língua portuguesa, o porco em si, a sua carne em si, é uma carne considerada carne impura, não é isso, pastores? Uma carne impura, tanto é que os judeus não comem carne de porco. Agora, o menino era judeu. Você imagina ele tratar de porcos, de um animal que ele aprendeu que é um animal impuro, e ele vai estar ali tratando. Quando ele chega naquele lugar e começa a trabalhar, apacentando porcos, preste atenção que agora nós vamos chegar no meio da mensagem. Ele começa a lembrar que ele tinha em casa o papai, que ele tinha uma comidinha no prato, tinha um bifezinho com batata frita que saía de vez em quando, que era uma maravilha. À noite, antes de dormir, alguém lia a Bíblia para ele, alguém via olhar se ele estava dormindo de verdade. Beijinho, filho, dorme com Deus. Deus te abençoe. Cobertorzinho quentinho, travesseirinho, maravilha, com cheirinho até de perfuminho que coloca. Quando a menina botava até um ursinho do lado, acordava, o urso estava olhando para a cara, ela estava abraçada do urso e vamos dormir. Mas agora não tem nada disso, sabe por quê? Porque decisões decidem destinos. Nós decidimos o errado e jogamos a conta para Deus. Aí isso é muito fácil. Na hora de decidir, eu não consulto meu pai, não consulto minha mãe, não consulto meu pastor, está tudo na carne, está tudo fora da visão. Quem está na visão sou eu, quem sabe sou eu. Não se meta na minha vida. Eu estou falando de missões, eu tenho que pregar o que Deus mandou, desculpa. Não se meta na minha vida, você não tem nada com a minha vida, e eu vou fazer o que eu quero, e ponto final, e pá. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. E ele está ali apacentando porcos. Veja bem, diz a Bíblia que ele olhou para a comida dos porcos e desejou comer a comida dos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele estava passando fome. Ele tinha tudo na sua casa. E agora estava passando necessidade, assim está escrito. E a Bíblia diz que ele desejava a comida dos porcos, mas não lhe deram. Sabe como é que eu interpreto isso aí? A Bíblia diz que ele queria a comida dos porcos, mas não lhe deram. Isso significa o seguinte, que ele está trabalhando com os porcos, mas ele não está alimentando os porcos. Se eu parar para pensar, meus irmãos, ele está numa situação pior do que os porcos. Porque os porcos pelo menos tinham o que comer, e ele não tinha nada para comer, tanto é que a Bíblia diz que ele queria a comida dos porcos. E deixa eu tentar imitar isso aqui. O porco chega, sai daqui, rapaz, essa comida é minha. Como o cachorro, já viu o cachorro não, quando joga alguma coisa para ele, você não pode chegar perto, que é um perigo, ele pode morder você. Ele acha que você vai pegar a comida dele. De príncipe a apacentador de porcos. E agora ele cai em si e começa a lembrar da casa dele, começa a lembrar do pai dele, e começa a se arrepender e pensar
na besteira que ele fez. Eu não sei se você está para tomar alguma decisão, mas pense bem. Ore, converse com seu pastor, converse com seus pais, porque com certeza, quando nós tomamos uma decisão rodeado de conselheiros, ainda que venhamos errar, nós estamos respaldados sob uma autoridade. Quem não está sob autoridade não serve para querer ser servido, porque para eu pedir eu tenho que fazer primeiro. Então naquele momento, meus irmãos, ele começa a pensar naquilo tudo, ele começa a pensar numa saída. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou consertar essa besteira que eu fiz, tudo que eu tinha, deixa eu ver como é que vai ser feito isso. E ele começa a pensar, me permita eu parafrasear um pouco, não está lá escrito na palavra, mas nós temos aqui que botar a cabeça para funcionar. E ele começa a pensar, poxa, eu volto, peço perdão, como é que vai ser? Ah não, é muita humilhação, não vai dar certo. Os vizinhos vão ver eu chegar descalço, com a roupa suja, e vai dizer, é aquele menino que ia cheirosinho para a escola, que ia com o motorista para a escola. Não deve ser ele não é possível, isso é uma tragédia. E ele começa a pensar, não, eu não posso fazer isso, é muita vergonha, o que vai ser de mim? Pois eu quero dizer uma coisa para você agora, abra bem seus ouvidos, aguce seus ouvidos. Deus passou, não permite, Jesus passou pela prova da humilhação, ele passou pela cruz, o nome lá diz a vergonha da cruz, ele teve que passar pela vergonha da cruz para poder ser exaltado, porque ninguém vai receber honra se não der honra. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso dar sem primeiro, eu não posso receber sem primeiro dar aquilo. Eu não posso pedir para alguém limpar ali o que está sujo ali na igreja, se eu não vou lá e limpo primeiro. Eu não posso ser pastor se antes eu não fui diácono, eu não servi, eu não fiz essas tarefas. Eu não posso pular a etapa, porque assim como acontece no nosso dia a dia, que a criança nasce, vai para o jardim e faz ali o maternal, e faz ali o primeiro grau, segundo grau, chega na faculdade, termina na faculdade, faz pós-graduação e por aí vai. Assim também é na escola de Deus. Eu nunca vou chegar nos lugares altos se primeiro não me tornar uma pessoa humilde, uma pessoa simples como a pomba. Sabe por quê? Porque diz um ditado lá fora que Deus não dá asa à cobra. Você nunca vai voar se primeiro você não der honra a quem está ao teu lado. A Bíblia diz assim, considere seu irmão superior a você, que nada, eu passo por ele, não dou nem a paz, eu nem falo. Sabe por quê? Eu acho que ele é menor do que eu acho que ele sabe menos do que eu acho que ele tem menos dinheiro do que eu acho que o meu carro é melhor do que o dele, e eu acho que eu sou graduado não sei quantos canudo, e ele, coitado, está terminando ainda o seu primário, eu acho que ele é inferior a mim. Então sabe o que vai acontecer comigo? Eu não vou chegar em lugar nenhum, porque a ciência de Deus é diferente da minha ciência. Ele chegou chamando os discípulos e a maioria não sabia escrever o nome direito. Ele chamou Pedro, estava pescando, e ele diz, vem a mim e te farei pescador de almas. E Pedro começa a pregar e ganha quase 3.000 almas. Se eu chamar um psicólogo, com todo respeito, é muito importante a ciência de Deus, talvez não consiga com suas técnicas de psicologia persuadir uma pessoa, nem duas nem três, mas se eu chamar alguém aqui, chamado por Deus desde o ventre, ungido, separado, a quem Deus escolheu, vai abrir a boca e uma explosão vai acontecer e uma multidão virá ao Senhor. Sabe por quê? Você não é guiado pelo que você sabe, nem pelo que você tem. Você é guiado porque quem te gerou 9 meses na barriga da tua mãe, quem projetou e quem sonhou por você, sabe quem é? É o seu Pai Celestial. Eu vou trazer um filho pródigo agora para o mundo espiritual. Sabe quem está te esperando nessa noite? É aquele que você falava com ele e sentia ele mais de perto, que você pregava mais, que você orava mais, que você jejuava mais, mas agora você saiu de Filadélfia e entrou na igreja de Laodiceia, e agora você está com um crente meio que moderno, meio que gospel. Então você não tem mais aquela unção, porque você tem que se atualizar. Pô, pastor, desculpa, eu tenho que me atualizar, eu estou atrasadíssimo, o pessoal está mais moderno do que eu. Não, eu quero dizer uma coisa, você não precisa mostrar para ninguém, e alguém dizer você é antissocial, que nada. Você precisa fechar com Deus, você precisa estar adorado com Ele, você precisa andar com Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Eu vou ter que concluir. Eu me lembro, quando criança,
Eu gostava muito de aviões. Então eu queria, quando crescesse, trabalhar com aviação. Eu sonhava com isso. Depois que eu cresci um pouquinho, que eu terminei a parte do militarismo, vamos dizer assim, né? Passou 17 anos. Aí eu fui trabalhar na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que até hoje existe, só que agora mais a parte administrativa, não tem mais pregão. Só telepregão. Eu não vou nem entrar nesse assunto não, porque eu estou falando de Bíblia, aí eu vou terminar falando de economia. Então eu fui trabalhar na Bolsa, e me inscrevi numa faculdade ali, Moraes Júnior, uma faculdade de economia, até boazinha. Eu não fiquei nem pouco mais de um período, porque isso foi a época do FHC, do Fernando Henrique, que começou, mudou ali, como diz, plano econômico aí do país, essas coisas. E o meu chefe na época, que era o presidente da BBF, que chamava-se Bolsa Brasileira de Futuros, que é uma similar BNF em São Paulo, ele virou para mim e disse assim: cara, você é um camarada que gosta de estudar. Eu nas horas livres eu estava sempre ali lendo livro, alguma coisa assim. Então fazia cursos, porque os cursos para os funcionários da Bolsa era gratuito. E para quem não era funcionário era caríssimo. O curso de matemática financeira, de formação técnica no mercado de capitais, era muito caro. E para mim era de graça. Então eu falei, poxa, se eu só dou um memorando assinando aí, assinado, entregar lá e vamos fazer o curso. Ele disse assim para mim: olha, isso aqui não vai dar certo não, rapaz. Tenta fazer outra coisa. Isso aqui, o pessoal não vai mais ganhar dinheiro com isso aqui não, porque a inflação está aí baixando, vem esse plano aí do FHC, do Bresser, aquela coisa toda. A gente ganha dinheiro aqui olhando o computador, mas isso tudo vai acabar. Vou te dar um conselho, já estou no fim da carreira, tenta fazer outra coisa. E daí depois eu sempre gostei de estudar a Bíblia, aí terminei migrando para filosofia. E por último, eu estava vendo que aquilo ali era só para me trazer conhecimento, eu não ia ganhar dinheiro com aquilo ali. Eu comecei a pensar, poxa, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Deus falou comigo de madrugada e disse para mim: filho, algumas pessoas eu tenho uma chamada específica e chamei exclusivamente para o meu serviço. Então, investe na sua fé, ou seja, estuda a palavra, vai pregar o Evangelho. Eu quero deixar uma coisa bem clara para ninguém ficar com a cabeça confundida. Isso não quer dizer que o camarada vai pregar e vai dizer assim: não, eu vou viver agora, pregar a palavra, e a igreja vai ter que me sustentar, os irmãos vão ter que me sustentar. Eu não acredito que é dessa forma não. Eu acredito que Deus toca no coração de uma pessoa para ajudar a outra, sim. Mas sem que a pessoa vá constranger a pessoa e dizer: não, foi Deus que mandou você assinar um cheque e bababá. Pelo amor de Deus. O Deus que eu sirvo, ele bate na sua porta. E você, na sua humildade: não, peraí, irmão, peraí, Deus está dizendo, foi Deus que mandou. Aí tudo bem, Deus te abençoe, está fechadíssimo ali. Eu não acredito no ministério das pessoas ficar atrás na porta da igreja ali: por favor, faz isso aqui. Não, irmão, peraí, você não fala com Deus? Então Deus fala com as pessoas. Deus fala com o pastor Manassés, Deus fala com a missionária Ivani, Deus fala com o pastor José Ricardo e com os outros pastores, e o negócio vai chegar aí. Por quê? Você está fazendo a vontade de Deus. Então veja bem. Então chegou um dado momento, isso há 16 anos atrás, quando fiz a primeira viagem missionária. Como eu já falei antes, quando nasceu meu filho Ricardo Júnior, que está ali sentado. De lá para cá, eu venho pregando e anunciando o Evangelho. Agora, o filho pródigo, naquela situação que ele estava ali, degradante, ele chegou no fundo do poço. E ele teve um momento, no meio da sua ruína, ele teve um momento de felicidade. Preste atenção que agora eu cheguei no ápice da mensagem. Ele teve um momento de felicidade. Talvez os irmãos estejam aí pensando: como é que é felicidade no meio de uma dificuldade dessa? É meio difícil. Ele foi feliz quando ele disse assim, ele parou e disse assim: levantar-me-ei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que tu perdeu,
Não sei se foi a empresa que quebrou, não sei se foi um empregão que tu tinha que perdeu. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei se tu foi vendido pelos teus próprios irmãos como José. Tu entrou em depressão, numa decepção enorme. Mas eu sei de uma coisa. Você não conhece a força que você tem. Aquele momento, o filho pródigo, com toda aquela besteira que ele fez, me permita o termo, ele parou no momento, ele pensou, ele piscou o olho, ele respirou, pastores, e disse assim: eu vou me levantar. Aleluia, Jesus. Às vezes é necessário a gente chegar no fundo do poço, porque às vezes a gente só vai conhecer a Deus de verdade quando a gente chega no fundo do poço. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida agora. Essa prova que você está passando, essa tempestade, isso aí que você chama de crise, isso não tem nada de crise, e também isso aí tem nada a ver com o diabo. O diabo está furioso, que nada disso, esquece isso. Sabe o que é isso? Deus está te preparando, Deus está colocando você na escola dele, você está sendo formado. Ele quer ver se você é fiel de verdade, ele quer ver até onde vai a tua fé, ele quer ver se você realmente é uma pessoa humilde, você não é uma pessoa soberba. Ele quer saber se você é adorador na hora da escassez. Ele quer saber se tu vai continuar adorando na hora que tem que dividir um pão para 3. Ele quer saber se tu vai continuar adorando porque tu teve que deixar o carro em casa, porque o dinheiro da gasolina não dá mais. Vai de BRT lotado, e eu quero ver se tu vai murmurar. Eu quero liberar uma palavra de vitória para você, para os filhos pródigos nessa noite. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua chamada, não abra mão da sua adoração. Ainda que você peça o teu filho, ainda que levem teu filho, faça como Abraão, reúne todo mundo no pé da montanha, olha para o teu servo mordomo e diz assim: esperem aqui, porque eu vou lá em cima matar o meu filho. Foi isso que ele disse: eu vou lá em cima matar o meu filho. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: aguardem aqui, que eu vou lá em cima, eu vou lá em cima adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Pastor, adorar com o filho morrendo, pastor, adorar com o filho na UTI, pastor, adorar com o filho com 40 graus de febre. Eu quero dizer uma coisa para você: abre os olhos. Nada pode superar a tua adoração, nada pode superar a tua fé, nada pode ser maior do que aquilo que Deus colocou na tua vida. E pode glorificar a Deus. Cadê os pentecostais que estão em casa ou vieram aqui nessa noite? Levanta a mão e dá glória para Ele. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória te pertence, Senhor. Glória a Deus. Isso aí é o ápice da mensagem. O camarada, depois de fazer um monte de besteira, de gastar o dinheiro todo, de fazer a pior coisa que ele já fez na vida dele, depois dele abrir mão do conforto dele, de tudo que ele possuía, e quando ele chega no fundo do poço, ele começa a pensar e começa a ensaiar como é que vai fazer para consertar aquilo tudo que ele fez. Irmãos, se fosse muita gente que a gente conhece, o camarada ia querer chegar com uma conversa fiada. Eu posso imaginar: meu pai, sabe o que acontece? O senhor lembra o dia que eu saí daqui com aquela maleta de dinheiro? Eu cheguei na primeira esquina, me enfiaram um revólver na cabeça e me levaram o dinheiro todo. Então o que eu faço? Irmão, do jeito que a gente conhece pessoas, o camarada conta uma história para você, que você tira tudo que você tem e dá tudo para ele, dá o seu carro para ele, você vai andando, você vai a pé. Aqui, ó, vai com isso aqui. Só que não tem como burlar Deus. Glória a Deus. Então, filho pródigo, eu quero pensar, que me permita eu pensar que ele pensou em várias estratégias para convencer o pai dele. Mas ele ficou com a opção melhor e a única, desculpe, que dá resultado. Ele passou por cima da soberba dele, ele passou por cima do orgulho dele.
Aquele camarada que saiu arrogante dentro de casa, volta um camarada agora simples, humilde. Ele saiu de casa assim, ó, com a maleta na mão assim. Olha esse aqui, tô com dinheiro, eu compro tudo. Tô no Brasil, dá um dinheirinho aqui, dinheiro, resolve tudo. Agora, na hora que ele está voltando, ele pensa: poxa, eu não tenho outra saída, eu tenho que me arrepender. Escuta uma coisa, vou terminar. Você não pode mudar o seu passado, não tem como, está registrado. Mas você pode fazer um novo futuro através do seu presente. E isso vai acontecer hoje. Deus está esperando uma atitude de ousadia da nossa parte. Deus está atrás de pessoas ousadas. Eu me lembro de um pastor que foi no congresso. Ele foi só uma passagem de ida, porque a vontade dele era muito grande chegar naquele congresso. Camarada, fome de palavra, fome de Pentecoste. E começaram a ministrar oferta ali. E como é que ele ia dar oferta se o dinheiro que ele tinha, ele pagou só um bilhete para ele? Ele ia ofertar o quê? E ele se sentiu constrangido, porque ele podia ajudar, porque ali apresentaram os missionários num país, o missionário no outro, e mostrando as dificuldades dos missionários. E naquele momento ele fez igual aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, saiu pedindo licença: irmão, dá licença, irmão, dá licença, irmão, dá licença, irmão, dá licença, eu preciso chegar lá na frente, eu preciso chegar no altar. Ele chegou no altar e caiu de joelho. Ajudaram o ministro na oferta. Irmão, quer o que? Uma oração? Ele disse: não, eu estou ofertando a minha vida, a minha alma. Deus está à procura de pessoas ousadas, pessoas de coragem, pessoas que não barganham com o inimigo, pessoas que abrem mão do sistema podre que nós vivemos, do sistema corrupto que nós vivemos, abrem mão de tudo isso e dizer: poxa, Deus, pode contar comigo. Porque pelo que eu estou vendo, do jeito que as coisas estão andando, Deus vai decretar o impeachment de muitos sacerdotes nessa terra. Sacerdotes que estão vendendo o nome da igreja, vendendo as suas ovelhas, vendendo, se possível, o seu caráter, a sua personalidade, a sua história, por pouco dinheiro. Deus está à procura de pessoas que façam a diferença, e essa pessoa é você, filho pródigo. Eu vou terminar. E ele volta. Eu imagino no meio do caminho ele pensando mil coisas. Como é que vai ser? O que é que eu digo? Ele disse: bom, primeiro eu vou me arrepender, ou melhor, eu estou arrependido. Eu vou passar na frente da casa dos vizinhos descalço, maltrapilho, com a roupa suja, mas eu vou levantar a cabeça, porque se eu tive coragem de fazer isso, eu tenho que ter coragem de consertar a besteira que eu fiz, e eu vou fazer hoje. Ele chega para o pai dele, antes de cabeça erguida, dizendo no imperativo: dai-me. Agora ele já foi mais submisso. Meu pai, perdoa-me, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou digno de ter chamado seu filho. Os teus empregados vivem melhor do que eu estava vivendo naquela terra. E agora eu aprendi a dar valor à comida que me botam no prato. Eu aprendi a dar valor ao meu colchãozinho que eu durmo. Eu aprendi a dar valor, meu pai, ao travesseiro que eu tenho no meu quarto. Eu aprendi a dar valor a cada grão de arroz, porque eu sei que o Senhor trabalha pesado para colocar isso dentro de casa. Agora eu sei o que é isso. Me dá uma oportunidade. Se possível, deixa eu ser um dos teus empregados, que para mim já é um grande negócio, tendo em vista a besteira que eu fiz. E a Bíblia diz que o pai não espera nem ele chegar, o pai já sai direto ao encontro dele. Quem sabe na cabeça dele passou assim: poxa, ele no meio do caminho vai mandando voltar. Irmãos, a gente sabe aí da cultura aí, lá para cima, para o Nordeste, aqueles pais, era outra coisa, bem rigoroso, negócio diferente. Quem sabe diz assim: olha, meu irmão, seguinte, você vai capinar aquilo tudo ali, e quando você terminar, você volta aqui para a gente conversar, para ver como é que fica a sua situação. Mas não, o pai disse assim: traga sandálias para ele. Sabe o que significa isso? Ele chegou como escravo,
porque só os escravos andavam descalços. O pai disse: traga um anel para pôr no dedo dele. Sabe o que significa isso? O pai estava recebendo ele de volta na família. Aquele anel representava que ele fazia parte daquela família. O pai disse: traga roupas para ele novas. Sabe o que significa isso? As pessoas identificam as outras, muitas das vezes, em outras culturas, pela sua roupa. Quem é judeu sabe quem é judeu. Quem é muçulmano sabe quem é muçulmano. Eita, eu já ia falar uma coisa agora que eu não sei. E quem é crente, a gente sabe que é crente, né, pastor Santana? Glória a Deus. Jesus, misericórdia. Pastor Manassés, nunca mais, deixa eu pregar aqui de novo. Então traga uma roupa para ele. E por último, para fechar a mensagem, traga um bezerro cevado. Irmãos, o que é um bezerro cevado? Um bezerro cevado, vamos dizer assim, em termos gerais, é um bezerro gordo. Pessoa, você vai comprar ali um galeto, o camarada traz um negócio que parece um pinto, aquela coisa que só tem pele e osso. Pô, pelo amor de Deus, você brigou com sua esposa em casa? Não, bota isso de volta, me dá um galetinho bonitinho. Então, lhe trouxe um bezerro cevado. Sabe o que significa isso? É um bezerrinho que o camarada cria ali como um xotozinho da criação. Esse não, esse é só quando chegar uma visita boa. Quem sabe de algum rei desse na vida me visitar, eu pego ele, mando botar ele ali no fogo e a gente faz aqui um belo jantar. Então lhe trouxeram um bezerro cevado e fizeram. Um bezerro cevado e ali o fizeram. Um bezerro criado para ocasiões especiais. Agora, meu querido, eu falei no início da mensagem que ele era o filho mais moço. E ele levou 1/3. E o filho mais velho teria direito a 2/3. E de repente vem andando, voltando para casa o filho mais velho e vê aquela festa. Pastor Moisés, vou terminar já, vou ler 10 minutos só preciso disso. Vem o filho mais velho e vê aquela festa. E começa a perguntar nos empregados: o que está acontecendo aí? O empregado diz assim: seu irmão voltou, teu pai está fazendo uma festa. Eu não acredito. Não, peraí. É o cúmulo. É o fim da picada. Meu irmão voltou, meu pai fazendo uma festa para ele? Ah, não. Agora acho que quem vai sair de casa sou eu. Por quê? Porque eu sou tão fiel ali a vida inteira aqui. Meu pai nunca me deu um bezerro para eu matar e comer com meus amigos, fazer uma festinha nos fundos, no terraço. E meu irmão gastou o dinheiro todo e agora chega com a cara lavada, permita-me o termo, e agora meu pai recebe ele com festa? Que negócio é esse? Aliás, deixa eu me corrigir. Ele não disse meu irmão. Ele disse para o pai dele: esse teu filho. Sabe o que esse irmão representa? Esse irmão representa as pessoas que têm 30, 40 anos dentro da igreja e não tem amor pelas pessoas. Que não tem interesse. Preste atenção que é muito forte o que eu vou pregar, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus que me chamou e Ele me garante. Tem pessoas que não têm interesse em você se levantar. Tem pessoas que têm uma visão curta e medíocre. Tem pessoas que acham que igreja é concurso público, que tem vaga limitada, que depende de alguém morrer, alguém fracassar, alguém cair. Essas pessoas aí, a minha Bíblia diz que já receberam o seu galardão. Você não é assim, porque você nasceu para reinar. Você tem visão celestial, você tem visão de águia, visão de reino. Você não depende do fracasso de ninguém. Você depende de justamente só de uma palavra saída da boca de Deus. Aquele que te chamou não vai deixar ninguém te bloquear, não vai deixar ninguém te parar, porque quando chegar a plenitude dos tempos na tua vida, tu não vai precisar casar com a filha do presidente, nem ganhar um nome, um nome desse aí tradicional para tu decolar. Você só precisa de uma coisa: ter certeza que Deus te chamou. Ele vai te achar onde você estiver, aqui no campinho, lá em cima do morro, ou então, quem sabe lá no interior do Nordeste, ou quem sabe em Lotepar. Em qualquer lugar o teu telefone vai tocar, vão bater na tua porta. Sabe por quê? Porque a tua chamada não se restringe a uma pessoa, a um homem, a uma rádio, ou quem sabe a uma convenção que você tem que ter lá um costa quente. Tu não precisa disso. Abre o olho, o teu Deus é grande. Aleluia. Ou eu acredito ou não acredito. Um dia desse, eu estava no sul do Brasil, o meu
cidade e tinha alguém responsável pelas finanças e não chegava e disse para mim assim: olha, é o seguinte, tu não fala lá com o presidente não, porque isso aqui eu resolvo se você falar com ele, nunca mais você chega em lugar nenhum. Eu me calei. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele me viu sendo apresentado em outra ocasião como missionário na tesouraria do mundo, chama-se Zurique, Suíça. Tu nunca chegará nos lugares altos sem antes chegar nos lugares baixos primeiro. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Irmão, filho mais velho, aleluia. disse para o pai dele: pai, isso não está certo. E o pai dele disse assim: filho, tudo que aqui é seu. Vamos dizer assim, você nunca teve um bezerrinho? Você não precisa pedir, é só você ir lá, fazer seu churrasquinho, convidar teus amigos, você está na tua casa. E o seu filho mais moço, sabe o que aconteceu com ele? Ele estava morto e hoje ele reviveu. Quem pode dizer amém? Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia, aplauda Jesus.